Oi galera, tudo bom? Voltei com as aulas, tá? E hoje a gente vai aprender a falar sobre fé e obras, tá? Então a gente vai primeiro começar com a introdução de cuidado com a língua. A gente sempre escuta que devemos ter muito cuidado com o que é a língua, porque a língua, ao mesmo tempo que ela abençoa, ela amaldiçoa. Então vamos lá, vamos aprender hoje. Mas antes de aprender, vamos orar, né? Que Deus é que vai tomar iniciativa desse módulo, dessas aulas. É Ele que vai começar a tratar dessas aulas. E através do Espírito Santo que a gente vai tocar essas aulas em vídeo pra frente. E que ela venha edificar a tua vida e também a minha vida. E eu sei que essas aulas serão abençoadas, porque não sou eu que vou estar tocando essas aulas, mas sim o Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Senhor Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por dar continuidade a essas aulas em vídeo, Senhor. Eu sei que muitas coisas o Senhor já está abençoando aqueles que estão vendo, e muitas coisas o Senhor está fazendo também através desse vídeo, Senhor. Senhor, não só, Senhor, nos exorta, nos ensina, nos edifica, Senhor, mas também nos dê a oportunidade de aprender cada vez mais, Senhor, de ter sede da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada mesmo, Senhor, por cada dia, por cada minuto, por cada coisa que está acontecendo em nossas vidas, Senhor, porque é tudo direcionado a Ti, Senhor. Muito obrigada mesmo, Senhor, e dê continuidade. Nos transborda com Teu Espírito nesta tarde, Senhor, e faça, Senhor, com que hoje não seja apenas o início de uma aula, Senhor, mas sim o início de uma vitória, Deus. Assim nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Então, como eu vinha dizendo, a gente vai tratar do cuidado com a língua. Então o texto áureo se encontra em Tiago 3:2, que diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça com palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, assim, Tiago, ele vem exortando algo muito sério, que é a língua, é o que a gente fala. Porque, às vezes, até mesmo quando a gente vai evangelizar, ou vai tratar, dizer alguma coisa, ou até mesmo introduzir algumas coisas para algumas pessoas, a gente, às vezes, acaba errando em certas palavras. E devemos ter muito cuidado com isso, ainda mais a gente que é cristão. Por quê? Porque às vezes um tropeço que você dá numa vírgula ou até mesmo no ponto final, que você diz numa frase, você acaba efetuando algo que vai machucar aquela pessoa, entendeu? Que vai dar um significado que a pessoa não vai gostar. Então, assim, acaba doendo dentro da pessoa. E em vez de você estar ajudando, você está acabando atrapalhando a visão daquela pessoa, está atrapalhando ela, o direcionamento dela com Jesus. Entendeu? Vamos ver o que diz a introdução. Nessa lição, veremos o quanto o crente deve ser cuidadoso na maneira de falar com os outros. Tema do terceiro capítulo da epístola do meio-irmão do Senhor. Escreve sobre um pequeno membro do nosso corpo, a língua. Este acanhado, mais poderoso órgão humano, pode destruir ou edificar a vida das pessoas. Por isso, a nossa língua deve ser controlada pelo Espírito Santo, a fim de sermos canais de bênção para aqueles que nos ouvem. Ou seja, tudo aquilo que eu falei. A gente tem que ter sabedoria, discernimento para fazer isso, porque ao mesmo tempo que você está ali falando de Deus, está falando de Jesus, da ressurreição, está falando da salvação, você, ao mesmo tempo que você está falando isso tudo, alguma vírgula ali, se você não tomar cuidado, se não tiver o Espírito Santo tomando direção na tua língua, você acaba dando uma vírgula errada, entendeu? Então vamos ver a seriedade dos mestres. Fica em Tiago, capítulo 3, versos 1 e 2. O rigor com os mestres. A palavra hebraica para mestre é rabi, cujo significado é meu mestre. Os mestres eram honrados em toda a comunidade judaica, gozando de grande respeito e prestígio. Na realidade, o ofício rabino era uma das posições mais almejadas pelos judeus, pois era notória a influência dos mestres sobre as pessoas. Fica em Mateus 23, 1, 7. Daí porque de muitos ambicionarem tal posição,
E é exatamente alarmado. Por isso que Tiago inicia, então, o capítulo 3, referindo-se aos que acalentavam essa aspiração, visando obter prestígios, privilégios e fama, o que tivessem cuidado. Antes de almejarmos o ministério da palavra, devemos estar conscientes de nossa responsabilidade e que um dia o Altíssimo nos pedirá conta dos atos e dos talentos da nossa dispensados. Ou seja, desculpa, tá, gente, que eu tô um pouquinho resfriada. Tipo assim, lá na época de Moisés, a tribo de Levi foi escolhida por Deus para somente ser sacerdotes levitas, os orientadores espirituais daquele povo. E quando a gente vê 2000 anos depois, quase 2000 anos depois, que é quando Jesus nasce, a gente vê muita mudança. E Rabi é, no caso, um professor, ou um mestre a qual ensina o que está na palavra de Deus. Mas eu não tenho muito essa informação, mas eu prometo para vocês que eu vou explicar, eu vou pesquisar mais a fundo sobre isso. Eu não lembro se Rabi também vem da tribo de Levi. Mas como Jesus veio da tribo de Judá e ele foi o nosso Rabi, ele foi o nosso ensinador da palavra, eu acho que talvez os professores fossem qualquer um de qualquer tribo. Mas o nosso verdadeiro professor, mestre, seria o Jesus Cristo. E aqui diz muito bem claro, muitos almejavam, mas poucos sabiam falar sobre a palavra. Poucos sabiam direcionar aquilo para um ser humano sério. Porque às vezes a gente pode falar, porque está escrito na palavra tal, versículo tal, assim, assim, assado. Mas se você não souber, não tiver o direcionamento de explicar, fica muito complicado. Até porque, se você não for um mestre, não que você precise ter estudo, mas você precisa ter em volta ali com o Espírito Santo. Você precisa estar ali, ó, junto com o Espírito Santo, para que ele possa te ensinar. Porque Jesus era assim com seus discípulos. Os discípulos andavam sempre juntos. Para quê? Para que tivesse do seu professor o maior ensino. E ele, como melhor que Jesus Cristo, como professor, a gente não tem. Então, toda vez que a gente abrir a palavra, a gente for meditar, a gente tem que orar, pedir orientação a Jesus, falar: Senhor, me ensina como tu ensinaste teu povo, ensinaste teus discípulos, porque eu quero também ter essa sede de ensino. Então, ali, muitos saciavam por ser o rabi da história, muitos saciavam por ter esse gosto de querer ensinar. Mas nem todos tinham o Espírito de Deus ali próximo, não era só por ensinar ou por querer aprender, vou passar adiante e tal, porque era um cargo almejado. E era um cargo que tinha muito prestígio, entendeu? Então vamos lá, a seriedade com os mestres da igreja. Em Mateus 5,19, lemos sobre a advertência de Jesus quanto à seriedade e a fidelidade dos discípulos no ensino do Evangelho. Vamos lá rapidinho, Mateus 5,19, só para a gente entender o que Jesus falou. Ele diz assim, ó: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamada grande no reino dos céus. Ou seja, aquele que vem ensinar, desde os menores dos mandamentos, ensinar o homem, terá grandes coisas no céu. Mas aqueles que ensinar pequenas coisas ao homem, terá poucas coisas no céu. Então, assim, vamos botar para a palavra de hoje, mais ou menos, querer saber mais que os outros. Entendeu? Você ensinar, mas você querer ser mais que as outras pessoas.
E isso não é gratidão para Deus. Isso aí é só desprezo às outras pessoas. Sendo que muitos querem aprender a palavra, mas hoje não tem como aprender, não tem como ensinar. Entendeu? Então vamos continuar. Devido às suas importâncias, Jesus estabeleceu o ensino como um meio de propagar o evangelho a toda criatura. E assim ordenou a sua igreja que fizesse seguidores no caminho pelo mundo. Mateus 28, 19 e 20. É interessante notarmos o paralelo que Tiago faz em relação à advertência proferida por Jesus em tempo anterior. Quem foi vocacionado para ser mestre não pode ter o espírito dos fariseus, mas o de Cristo. Marcos 12, 38, 40. Vamos lá em Marcos 12, 38, 40, só para a gente entender o que Jesus fala sobre isso. Olha lá, ó. Jesus censura os escribas. O ensinando-os dizia: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com os vestidos compridos, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeias nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Ou seja, você vê o quanto naquela época os sacerdotes, os escribas, eles estavam tão ambiciosos por serem sempre o topo da coisa ali, serem sempre o topo do santuário, do templo, que eles não estavam percebendo que eles estavam começando a ter a mesma forma que os fariseus tratavam. Eles estavam na mesma forma tratando-se de algo que, não estava agradando a Deus, entendeu? Então, assim, a gente vai vendo com o tempo que o agrado a Deus não é só você ensinar a palavra, mas o agrado a Deus é você ser humilde na palavra, entendeu? Você tem que saber ser humilde. Você tem que saber ensinar como Jesus ensinou. Ele não precisava estar no templo para ensinar. Bastava ter um pedaço assim de terreno, uma pedra que ele se sentava e ali ele ensinava. Ele ensinava através de parábolas, ele ensinava através de movimentos, ele ensinava através de fala, ele ensinava através de muita coisa. Então era bom você pegar o ensinamento de Jesus, porque era um ensinamento simples. Não precisava você se banhar, não precisava você fazer um monte de coisa, nenhum ritual para que você entrasse dentro do templo, para você dizer assim: nossa, agora eu vou sentar aqui numa mesinha, numa cadeira e vou começar a estudar. Não, até porque Jesus falou: vinde a mim como estais. Entendeu? Então, se você quer aprender a palavra, você vai do jeito que você tá, mas a necessidade toda que você tem que fazer é orar. Pedir a Deus que sempre te dê a sede do ensinamento. Porque quanto mais você ora, mais você pede que o Espírito passe sobre você e que te ensine aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, e até mesmo aquelas multidões, ele vai estar sempre ali com você te ensinando. E a cada movimento de cada pedaço da Bíblia que você for aprendendo, ele vai estar te explicando. E é uma sensação muito boa. Entendeu? Vamos continuar. Perfeição que domina o corpo. Quem domina ou controla a sua língua sem cometer delitos, excessos, descontroles, julgamentos, precipitados, difamações, etc. Sem dúvida, é perfeito. O controle da língua significa que a pessoa tem a capacidade de controlar os demais áreas da vida, pois a língua é poderosa para também refrear todo o corpo. Quem tem domínio sobre a língua
tem igualmente o coração preservado, pois a boca fala do que o coração está cheio. Discipline-se, faça um propósito com Deus e consigo mesmo. Não empreste os seus lábios para fazer o mal. É tudo aquilo que eu já tinha falado. Ou seja, tem muitas pessoas que estão na igreja, aí estão o tempo todo assim: nossa, olha o vestido daquela moça. Você já está cobiçando através da língua, você está cobiçando as coisas dos outros. Ou quando você está fora da igreja, você é um crente assíduo, vai a todas as reuniões, mas você chega aqui fora, você amaldiçoa o seu companheiro. Ah, vai pro inferno. Ah, vai não sei pra onde. Ah, não sei o que. Isso aí é o que o seu coração tá cheio. Então você começa a disciplinar a sua língua. Começa a disciplinar tudo aquilo que tá envolvendo a sua língua. Tudo aquilo que você fala. Porque a língua, ela tem duas partes na vida da gente. A maldição e tem a bênção. Se você usa ela para as duas coisas, você não está ganhando nenhuma nem outra. Pelo contrário, você está ganhando seu próprio julgamento. Entendeu? A capacidade da língua. Tiago, capítulo 3, versos 3 e 9. As pequenas coisas no governo do todo. Tiago faz uma analogia acerca da nossa capacidade de usarmos a língua. Ele remete-nos ao exemplo do leme dos navios e do freio dos cavalos. Apesar de tais objetos serem pequenos, porém são fundamentais para controlar e dirigir transportes grandes e pesados. Assim, o apóstolo nos mostra que, apesar de pequena, a língua é capaz de realizar grandes empreendimentos, edificantes ou destrutivos, como um pequeno membro é capaz de acender um bosque inteiro. A língua também é um fogo. Quantas pessoas não frequentam mais as nossas reuniões porque foram feridas com a palavra? Você já se fez essa pergunta? É preciso usar nossa língua sabiamente, pois a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Grande parte dos incêndios nas florestas inicia através de uma pequena fagulha. Todavia, essa faísca alastra-se, podendo destruir grandes áreas de vegetação. Da mesma forma, são as palavras por nós pronunciadas. Se não forem proclamadas com bom senso, muitas tragédias podem acontecer. Por que eu dei aquela paradinha na hora que eu li? Porque eu já fui ferida assim. Através de uma palavra que um membro disse pra mim na igreja, eu fiquei muito chateada, muito magoada e resolvi sair da igreja. E foi aí que todo um parâmetro desandou. E quando eu voltei, Deus me disse assim: não liga para o que os outros falam, mas liga para somente do que eu vou falar a você. Então, assim, quando a gente para pensar as coisas, a gente vê também que as pessoas nos magoam através de uma simples palavra, de um simples significado. Às vezes não é nem bom a gente escutar muito, entendeu? A não ser que seja para nos edificar. O que for para ser desprezado, ou que for algo para nos machucar, entra por um ouvido e sai pelo outro. Até porque você não pode chegar e falar: eu vou mudar de igreja hoje, vou mudar de igreja amanhã, vou mudar de igreja, e ir mudando de igreja, porque em todo lugar há isso. Mas isso aí não é a igreja em si, não é a igreja em si, mas sim são as pessoas que ainda não estão totalmente libertas. São pessoas que ainda precisam de nossas orações, são pessoas que ainda precisam ter essa libertação da língua e ter um domínio da língua. É o que a gente vai aprender agora. Ainda no versículo 7, Tiago faz outra ilustração em relação ao tema do uso da língua. Ele mostra que a natureza humana conseguiu domar
e adestrar as bestas feras, as aves, os répteis e os animais do mar. Mas a língua do ser humano, até hoje não houve quem fosse capaz de dominar. Por esforço próprio, o homem não terá forças para domar o seu desejo e as suas vontades. Mas quando Deus passa a nos governar, a língua do crente deixa de ser um órgão de destruição e passa a ser um instrumento poderoso e abençoado, usado para o louvor da glória do Eterno. A fim de dominar a nossa língua, devemos entregar o nosso coração inteiramente ao Senhor. Por do que há em abundância no coração disso, fala a boca. Mateus 12:34. É o que eu costumo muito escutar, né? Que é assim, porque eu sou crente, eu tenho que saber falar. E assim, eu até sei o que eu devo falar, mas eu não posso deixar eu não posso deixar uma brecha ser aberta em volta do que eu falar. Eu tenho que saber falar sim, mas eu não posso deixar uma brecha aberta, até porque se eu deixar a brecha aberta, é uma oportunidade que o diabo tem de usar a minha boca. Como assim de usar a minha boca? A qualquer momento ele chegar e falar o quê? Olha, puxar no meu ouvido e falar coisas que simplesmente acontecem, entendeu? Agora vamos aprender, não podemos agir de dupla maneira. Isso é o que é mais importante. Quem puder abrir a Bíblia em Tiago 3, 10, 12, vai mais ou menos explicar o que eu vou dizer agora, tá? Bênção e maldição. Aquilo que eu vinha falando desde o início da aula, tá? Bênção e maldição é algo que a gente não pode juntar uma coisa na outra. Nos versos 10, se você prestar atenção, vai dizer isso. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui em Tiago, que eu vou ler os versículos para a gente poder dar continuidade à aula, para que a gente possa estar aprendendo um pouquinho dessa diferença de dupla capacidade com a língua, tá? Diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte da água salgada e doce? O que Tiago vem nos ensinando aqui? Que a gente não pode amaldiçoar e nem abençoar. A gente ou abençoa ou a gente não amaldiçoa, tá? Por favor, não amaldiçoe ninguém, tá? Então vamos ver o que a lição nos ensina. Tiago até reconhece a possibilidade de alguém usar a língua de modo ambíguo. Entretanto, deve a mesma língua que expressa o amor a Deus deixar-se usar para destruir pessoas. Apesar de o meio-irmão do Senhor dizer que tudo que existe obedece sua própria natureza, se experimentarmos o nosso nascimento, tornando-nos uma nova criatura, isto é, adquirimos outra natureza, esta tem de ser manifestada em nossa fala e agir. Portanto, se você foi transformado pela graça de Deus mediante a fé de Cristo, a sua língua não pode ser um instrumento maligno. A fofoca, a mentira, a calúnia e a difamação são obras carnais e não podem ter lugar em nossas vidas. Eu conheço uma pessoa que o tempo todo mente. O tempo todo. E em nome de Jesus ela vai ficar liberta disso. Mas é assim, é o tempo todo mentira. E mente tão naturalmente, que às vezes dói, entendeu? Em ver. Porque às vezes ele não se controla e vai mentindo, uma mentira atrás da outra, uma mentira atrás da outra, uma mentira atrás da outra. E quando a gente vai ver, até mesmo a gente acaba acreditando na mentira, porque é uma mentira tão bem contada, tão bem elaborada, que a gente acaba acreditando.
Mas também tem a fofoca. É uma das piores coisas que a língua pode trazer, amaldiçoar a vida de um cristão, é a fofoca. Então, assim, não juntemos algo ruim com algo bom. Não juntemos algo que seja infame à fala. Não difame teu próximo se você não saber o que se passa sobre a vida dele. Não faremos uma fofoca se a gente não conhece a vida do próximo. Quando eu estudava direito, os meus professores sempre falavam, os dois lados têm duas versões diferentes. Cabe o júri decidir qual é a versão verdadeira. A que apresentar mais provas e mais testemunhas seria a versão verdadeira. Aqui eu vos digo, aquele que apresentar fidelidade a Deus, sim, é verdade. Mas aquele que se não se mostrar arrependido e continuar defamando o nome de Deus, porque aquele que defama um servo de Deus, defama o próprio Deus. Porque o servo de Deus, o filho de Deus, nós estamos aqui para servi-los. E a todo momento, aquele que é fiel e anda certo com Deus, não tem medo de errar, não tem medo de ir para o tronco, ou até mesmo de ir para uma cova, se ele tiver realmente fidelidade ali com Deus. Porque sabe que Deus vai honrar ele a todo momento. Mas aquele que defama e faz fofoca do seu próprio irmão, esse sim tem medo. Por isso que quanto mais eles mentem, mais ele se afunda. Entendeu? Vamos ver os exemplos de natureza. O líder da igreja de Jerusalém usa 2 exemplos da natureza para apontar a incoerência de agirmos duplamente. Tiago questiona a possibilidade de a fonte que jorra água doce jorra igualmente água salgada. Para provar a impossibilidade natural deste fenômeno, o meio-irmão do Senhor pergunta: de que maneira retórica se uma figueira poderia produzir azeitonas e a videira figos? Naturalmente, a resposta é um sonoro não. Portanto, a pessoa que bendiz ao Senhor não maldiz ao próximo. Se Deus é amor, como podemos odiar alguém? Uma única fonte, aquele que bebe da água da vida, não pode fazer jorra água para a morte. Quem bebe da água limpa do Cristo de Deus não pode transbordar água suja. Portanto, a palavra proferida por um discípulo de Cristo deve edificar os irmãos, dar graça aos que ouvem e sara quem se encontrará ferido. A conclusão de hoje. Uma vez Salomão disse que a boca do justo é manancial de vida, Provérbios 10:11. E que as palavras da boca do homem são águas profundas, Provérbios 18:4. Tomemos o devido cuidado com a maneira como usamos a nossa língua. Não esqueçamos que no dia do juízo daremos conta a Deus de toda a palavra ociosa proferida pela nossa boca. Mateus 12:36. Além dessa conclusão, o que eu deixo para vocês também, queridos irmãos? Que pense nisso. Todas as vezes que pense assim, que no dia que você chegar perto de Deus, que é o grande juiz, terá um advogado de defesa, que é Jesus Cristo, mas sempre terá um acusador. Se aqui nessa terra você mentiu, você defamou, você fez fofoca, a todo momento o diabo vai fazer a mesma coisa com você para te acusar. E não adianta dizer para Jesus te defender num caso a qual que ele sabe que é verdade. Mas a todo momento o acusador vai usar as mesmas artimanhas que você usou aqui nessa terra, para tanto te ferir lá, na hora da frente do juiz. Então, irmãos, vamos meditar bastante nessa palavra. Vamos ver o que nós estamos errando. Vamos moderar nossa língua. Às vezes o que nós falamos ofende as pessoas. Vamos também moderar a mentira, porque a mentira não é coisa de Deus. E a palavra de Deus diz que a mentira, para quem mente, há um só pai para isso,
que é o diabo. Então vamos moderar, vamos... Se você não consegue parar, bota teu joelho no chão, faz um propósito com Deus, pede para que Deus segure todo momento a sua língua, pede para que Deus vá mudando teus pensamentos, peça que Deus tire toda essa amargura do seu coração, porque o que a língua fala é que o coração está cheio. Então vamos tentar trabalhar isso cada vez mais. Vamos ficando por aqui hoje. Fiquei muito feliz de voltar com as aulas. E no próximo capítulo nós estudaremos mais um pouquinho de fé e obras. Vamos orar e vamos dar os términos nessa aula. Senhor Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, muito obrigada. Nós agradecemos mais uma vez, Senhor, por esta aula abençoada. Senhor, venha abençoar e edificar aquela pessoa que esteja em casa agora assistindo. Senhor, entra nesse lar, Senhor, que precisa ainda de mudanças. Senhor, entra nessa família que precisa de Ti, Senhor. Transborda com Teu Espírito, desça com Suas bênçãos. Alastra com Teu fogo, Senhor, para que seja totalmente restaurada essa casa. Senhor, nós pedimos, Senhor, para que o Senhor venha sempre estar perto de nós. E sempre venha estar, Senhor, ao nosso derredor, Senhor. Ao nosso campo, Senhor. Para que o Senhor possa sempre ser glorificado em nome de Jesus. Ah, Deus, muito obrigado. Nos proteja nessa noite, Senhor. Nos proteja nessa tarde, nessa manhã, Senhor. Mas, Senhor, venha estar conosco. Todos os dias, todas as horas. Não importa quanto tempo leve, Senhor. Ande sempre conosco. Fale conosco. Ah, Senhor, nos transborda com Teu ensino. Nos transborda com cada vez mais com o sejo da Tua palavra. Senhor, muito obrigada mesmo. E aqui nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, galera. Beijão e até a próxima.